Fala pessoal, aqui é o Adriel, líder de pesquisa e desenvolvimento da Liga Financeira da FHO. Eu sou o Luan, analista de pesquisa e desenvolvimento da Liga Financeira. Hoje nós estamos iniciando a nossa segunda temporada no episódio 1. A segunda temporada é a busca por crédito. No episódio 1 a gente vai falar um pouquinho mais sobre consórcio. Sonhos, metas e objetivos. Todos temos algo que queremos ter ou conquistar. Alguns objetivos parecem distantes e inalcançáveis às vezes. Muitas vezes, o que nos impede de atingir os objetivos são as barreiras financeiras. Devemos criar caminhos e possibilidades para conquistar nossos sonhos, metas ou objetivos. E qual é um dos caminhos que você pode optar? Você pode optar pela busca por crédito, que é uma das soluções mais rápidas para superar essas barreiras financeiras. Existem várias maneiras de construir crédito no mercado, dentre elas o cheque especial, o cartão de crédito, os empréstimos, os financiamentos e o nosso objeto de hoje, o consórcio. Qual a melhor fonte de crédito para mim? A resposta é depende dos objetivos, dos prazos e das suas condições financeiras. Consórcio. O que é, como funciona e quais os prazos? O que é? O consórcio é um meio de autofinanciamento. Pessoas físicas ou jurídicas se reúnem para formar uma poupança, que são administradas por instituições sob fiscalização e jurisdição do Banco Central. A lei que regula as atividades do consórcio é a Lei 11.795 de 2008. Então, sempre que você tiver alguma dúvida pontual sobre consórcio, o que pode e o que não pode, é simples, joga no Google, Lei 11.795 de 2008. Qualquer coisa que está sendo feita, que não está lá, ou que está contra o que está lá, está errado. Quando surgiu? Foi criado nos anos de 1960 por funcionários do Banco do Brasil, que se reuniram para formar um fundo com recursos suficientes para comprar automóveis para todos. A iniciativa surgiu frente à falta de crédito ao consumidor no país daquela época. Como é que funciona esse consórcio? Os membros pagam parcelas periódicas para a formação do fundo. Essas parcelas são divididas em como? Depende do contrato. O contrato pode decidir, e a administradora, vocês juntos podem decidir como serão essas parcelas. Pode ser mensal, quinzenal, trimestral, bimestral, semestral, depende. O mais comum é que sejam mensais, mas, como a gente diz, os prazos e os valores são definidos na contratação do consórcio por meio do contrato. Eles podem variar muito. Você é considerado participante desse grupo a partir do momento da assinatura do contrato. O funcionamento dos grupos. Você pode entrar em um grupo com informação ou que está em andamento. A administradora tem um prazo de 90 dias para formar o grupo a partir da assinatura do contrato. É possível entrar em um grupo em andamento de duas maneiras. Quando abre vaga na cota, o grupo pode fazer uma transferência, sujeita à avaliação da administradora. Nesses casos assim, você essa pode transferência estar com uma vaga sobrando no grupo. Quer voltar do início? A gente falou junto. Pode ser, começa lá dos grupos. Do funcionamento dos grupos, você pode entrar em um grupo em formação ou que está em andamento. A administradora tem um prazo de 90 dias para formar um grupo depois que assina o contrato. Depois da assinatura do contrato, é possível entrar em um grupo também em andamento de duas maneiras, com cota no grupo ou por transferência de cota. A transferência de cota ela é sujeita à avaliação da administradora. Ou seja, se você comprar o consórcio de alguém que já está participando do grupo, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essa pessoa está vendendo essa cota desse grupo e não tem noção de que ela precisa conversar com a administradora do consórcio dela antes. E se eles não aprovarem, a cota não é sua, você vai estar pagando um negócio para outra pessoa. Uma carta de crédito que vai ser liberada para outra pessoa. Então, tomar cuidado. Pode tomar de você. Pode. Dos lances. O que é esses lances? Eles são antecipação de parcelas, uma espécie de leilão em busca da contemplação caso não seja sorteado. Você tem dois tipos de lances principais. O lance próprio, que é antecipação de parcelas mesmo, por recurso próprio, ou seja, você do seu bolso antecipa suas parcelas, ou você tem um que é pouquíssimamente usado, que é o lance embutido,
que é quando você usa parte do valor da própria carta de crédito para dar o lance. Ou seja, vamos supor, fez uma carta de 11 mil, vou dar um lance de 3 mil, sobrou 8 mil aí da sua carta. Você antecipou esses 3 e jogou com um lance embutido. Não é muito usado, porque normalmente se a sua carta é de 11, você precisa de 11, né? E também existem casos, principalmente no consórcio de imóveis, onde você pode usar o valor do fundo do FGTS como lance. Daí vai de contrato para contrato, vai das regras, vai daí de uma interação melhor. Da contemplação. A liberação da carta de crédito por sorteio ou lance pode ser usada para adquirir o bem ou serviço contratado ou outro do mesmo segmento. Ou os recursos podem ser utilizados após a autorização da administradora, normalmente no prazo de 3 dias úteis após a sua contemplação. Também pode ser convertido em dinheiro, mas para ser convertido em dinheiro, a administradora normalmente precisa de um prazo até 180 dias. Dentre os principais tipos de consórcio, hoje em dia a grande esmagadora maioria dos consórcios são os consórcios de veículos. Por quê? Porque quando a gente fala de consórcio, normalmente eles têm um prazo muito grande. E para o veículo, como normalmente é um valor menor, né, você consegue encaixar isso num prazo mais acessível. Imóveis é o segundo que a gente mais tem. Serviços, mas o que é esse serviço? Serviços normalmente é viagens, festas, e a gente também tem um que é pouquíssimo usual, mas tem alguns, que é de eletroeletrônicos. As vantagens e desvantagens do consórcio. Uma das vantagens é que não existe entrada. O baixo risco também se encaixa como vantagens, a gente coloca como baixo risco, não que tenha riscos, mas é que em tudo pode ocorrer uma controvérsia, né? Pode acontecer algo de ruim. Se o Banco Central quebrar, esse é o maior risco que tem, é o Banco Central quebrar. Então a gente tem ideia da segurança que esse consórcio fornece para a gente, né, não, André? A partir daí. É supervisionado e garantido pelo Bacen, que é o Banco Central do Brasil. Pessoal, um ponto crítico sobre isso é que toda vez que você for comprar um consórcio, vai na concessionária que está ligada ao Bacen. Você vai no Bacen, procura por quem está oferecendo o consórcio, e se essa pessoa estiver registrada no Bacen, sim, o consórcio é seguro. Mas não fique entrando nessas parcelinhas de Facebook, gente oferecendo no Instagram. Muitas vezes isso é furada e muitas pessoas caem em golpe por isso. E, por fim, acaba culpando que o consórcio, né? Mesmo, Adriel? Você quer pontuar alguma coisa sobre isso? Exatamente. É aquilo, né? O Rolô falou, nas operações de baixo risco, normalmente não existe risco, porque o risco que fala de baixo é o que o Rolô falou, o Banco Central quebrar. O dia que o Banco Central quebrar, acabou. Você tem dinheiro de conta, você não tem mais, não é mais seu, porque o papel dele é garantir que tudo aquilo que é fornecido, tudo aquilo que é prestado, a grande maioria dos serviços do banco, tem uma contrapartida. Então eles estão lá como esse fundo de garantia. Eles representam todo o capital do Brasil, em tese. Então, assim, o dia que quebrar, quebrou o país, entendeu? A ideia é essa. Dos custos. Mas se for assim, se fosse só isso, seria basicamente jogar dinheiro na poupança, certo? Basicamente. Mas não é, porque tem os seus custos. Tem o custo de ter que administrar esse dinheiro e ter que fazer esse sistema de contemplações. Podem haver reajustes no valor do consórcio, no valor da carta e no valor das parcelas. Por que tem esses reajustes? Por conta da inflação e para poder conseguir manter o poder de compra que inicialmente foi contratado. Porque o que é a inflação? É a perda do poder de compra com o tempo, que é reajustado para essa taxinha da inflação aí. Então, as administradoras podem fazer reajuste por esse tipo de indicador. Você tem também os indicadores do Índice Nacional de Construção Civil, que normalmente é o que eles usam para imóveis, que é o INCC. Você tem o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, que é o indicador oficial da inflação, e as tabelas de preço das montadoras, que acontece muito em consórcio de veículo, que é o que a gente fala, como é que chama aquela tabela mesmo? É a tabela... FIP. Como? Tabela FIP. FIP, isso mesmo, tabela FIP. Pode sofrer atualização com a tabela FIP. É igual eu falei, esses reajustes têm o objetivo de manter o poder de compra da galera,
até o fim do contrato. Aí você fala, mas nessa história toda, eu vou ter que pagar taxa administrativa, eu vou ter que pagar seguro, eu vou ter que pagar tudo isso. Afinal de contas, qual que é a diferença? Porque acho que fica um pouco essa dúvida no fim. Realmente Por que fica. o consórcio seria uma ideia mais interessante para mim do que só sair guardando, por exemplo, o valor mensalmente ali, uma aplicação ali no CDI normal, rendendo ali basiquinho, o mínimo possível. Por que eu não faço isso, já que o prazo é grande? E qual que é a ideia do consórcio? Você paga essas taxas administrativas e tudo mais, porque a ideia é que você consiga antecipar o valor dessa carta de crédito para um prazo menor do que você guardando. Então, esse é o benefício. É você conseguir o valor da carta antes do prazo estipulado com menor índice de juros. Diferente, por exemplo, de um financiamento, onde você consegue tudo de imediato, mas os juros é lá em cima, né? Dependendo aí de financeira para financeira. A Tá? questão Então é isso, galera. Era mais sobre isso que a gente queria falar do consórcio. A gente vai ter mais episódios falando um pouquinho mais sobre ele. Provavelmente, se tudo der certo, a gente vai fazer uma entrevista com um colega nosso que trabalha com a área de consórcio, para a gente poder fazer um bate-papo, tirar algumas dúvidas no próprio episódio, tá? Você quer comentar alguma coisa, Luan, antes da gente encerrar? Há um ponto, né, que a taxa de administração, quando sai o valor final, o valor total do consórcio, pessoal, para não se assustar, porque geralmente vai dar um valor aí em torno de 12% mais caro, né, Adriel? Que é a taxinha que eles cobram para fazer o reajuste, para fazer o controle, para poder trabalhar bem e garantir a segurança do consórcio, para administradora, né? Isso, né? Isso. O percentual vai de administradora para administradora. Então, assim, antes de você fechar o contrato, estuda as possibilidades, porque às vezes você pode conseguir uma taxa administrativa bem mais baixa. Bem mais baixa. Então, vê certinho, porque às vezes não é 12, às vezes sei lá, é 6, você consegue valores menores, tá? Super varia possível, é uma questão varia de administradora para administradora, né? E, assim, às vezes muitas pessoas se surpreendem com o valor final. Normalmente não dá muita diferença, viu, gente? Financiamento, às vezes, você chega a pagar quase o dobro do bem, enquanto o consórcio dá uma diferença de 1.500, 2.000, às vezes no máximo 3.000 reais. E principalmente consórcio de veículo automotor, às vezes ele já sai licenciado. Já sai tudo em ordem com o licenciamento daquele ano pronto. Então é uma questão de pesar na balança, tá? Isso. Não que um seja melhor ou outro seja pior, é aquilo qual meio de crédito você vai escolher depois de ver todos os episódios que a gente pretende fazer sobre isso. A resposta sempre depende. No mundo sempre das finanças, a resposta sempre depende. Na maioria do que a gente vai falar vai ser objetivos. Vai ser sempre depende, né, Adriel? Tudo é questão de estudar e avaliar o seu tempo, avaliar as suas condições, avaliar a situação do seu serviço, avaliar como é que anda o mercado aqui fora e N fatores, né? Exatamente. Bom, pessoal, esse episódio vai se encerrando por aqui. Espero que a gente tenha sido útil para construir conhecimento de alguma forma para vocês. E, como eu falei, eu sei que é chato, parece insuportável isso, mas sempre que você tem dúvida de alguma coisa, procura a lei que gerou aquilo, tá? Como a gente falou, vou voltar lá, só para a gente conseguir ver a lei bonitinha. Assisti o episódio, mas não sei, tô meio inseguro ainda. Vamos lá, joga lá no Google, Lei 11.795 de 2008. Assim, eu dei uma olhada na lei, a linguagem não tá difícil, tá? Tá uma linguagem bem mastigadinha, na verdade, da lei, tá bonitinha. Peguem um hábito, olhem as leis também. Pega o contrato que você vai assinar, que você pretende, entra na lei, lê bonitinho a construção da lei, ele separa bonitinho, ó, do objetivo da administradora. Se eu não me engano, tem o teto das taxas administrativas, alguma coisa assim que tem lá também, tá? Tem o que pode ser consorciado, a questão da carta de crédito, da transferência, todas as regrinhas que você pode pensar, tá tudo lá, porque é isso que dá base, é isso que dá chão para a ideia do consórcio, tá bom? Sim, eu ia falar pra gente mostrar para eles um pouco da lei, mas qualquer coisa... Vamos ver se eu consigo abrir aqui. É que a galera que tá escutando não vai ver muito bem. Deixa eu ver se é que eu consigo entrar. Vamos aqui, ó, no Planalto, Lei 11.795
de 8 de outubro de 2008. Ó, seção 1, os conceitos fundamentais. O sistema de consórcio, instrumento de progresso social, que destina a propiciar o acesso ao consumo de bens de consumo, constituídos por administradoras de consórcios. Consórcio é a união de pessoas naturais e jurídicas em grupos, com prazo e duração, número de cotas previamente determinado, promovido por uma administradora. O grupo de consórcios é uma sociedade não personificada constituída por consociados para fins estabelecidos no artigo 2º, ou seja, para conseguir unir pessoas naturais ou jurídicas que você tem um prazo determinado e as cotas previamente definidas. E aqui ele fala, sabe, sobre a administração do consórcio, ele vai falar sobre o órgão regulamentador e fiscalizador, que é o Banco Central que a gente falou. Coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades e sistemas de consórcio são realizadas pelo Banco Central do Brasil. Compete ao Banco Central conceder autorização para funcionamento, transferência, controle societário, reorganização da sociedade, cancelar e autorizar para funcionar o funcionamento das administradoras de consórcio, aprovar atos administrativos e societários das administradoras de consórcio segundo a abrangência e condições que fixar. Aqui tem, falando do contrato, caso você tenha dúvidas do que pode ter, do que pode não ter, de como funciona o grupo. Ele explica sobre as assembleias, que é onde você dá os lances, que é onde define como é que vai funcionar os consórcios, tá? Explica das contemplações, explica dos recursos do grupo, das obrigações financeiras do consorciado, e também explica algumas situações, aqui no caso só tem o artigo 30, que você pode ser excluído do grupo. Consorciado excluído não terá direito à restituição da importância ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser recalculado, não contemplado, perdão, gente, falei errado, O consorciado excluído, não contemplado. Ou seja, se você sair do grupo, se for excluído do grupo e você não ter sido contemplado, você recebe todo o valor que você deu no fundo, ele vai ser devolvido para você, recalculado, com base no percentual amortizado do bem ou serviço vigente, na data da assembleia de contemplação, né? Acrescido de rendimentos de aplicação financeira que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não autorizados pelo participante. Ou seja, é porque assim, não é classificado como investimento a ideia do consórcio, tá? Não é exatamente um investimento. Então a gente falou, é um grupo com o objetivo de atingir o valor das cartas de crédito e fazer as contemplações lá. Não é um investimento. É diferente de um grupo de investimento, tá, pessoal? Isso, é bem diferente. Ele tem sim uma taxa de rendimento em cima disso, e é sobre essa taxa que o valor que você foi dando pode ser restituído para você caso você se exclua do grupo, tá? Se eu não me engano, é a mesma taxa de correção da inflação, né, Adriel? Que do mesmo jeito que tem o reajuste da inflação, do IPCA... Eu não tenho certeza. Também não... Eu não tenho certeza. Daí precisa dar uma entradinha no Banco Central para dar uma olhada como é que tá lá. Mas tá aqui, ó, do encerramento do grupo, dos recursos não procurados, da administração especial e liquidação judicial, das penalidades. Além disso, gente, tem um monte de coisa arriscada que foi revogada, é sempre a baderna, mas assim, o principal você consegue pegar. Então, assim, é super importante a gente entender um pouquinho mais das leis, para estar sabendo no que a gente está se embasando, para construir, para entrar nessas coisas, ó. O sistema de consórcio, financiamento, tudo tem as suas leis e tudo tem a sua construção. E a linguagem dessa aqui mesmo não tá difícil, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o consórcio, além do que a gente falou, tem publicação lá no Instagram da Liga falando sobre isso também. Fica à vontade, acessa a lei 11.795 de 2008, que dispõe exatamente sobre o sistema de consórcio, tá bom? Foi até legal, a gente teve essa experiência de abrir uma lei aqui. Quem tá escutando no pod, às vezes não conseguiu ver muito bem, mas sai no YouTube também, entra lá só para ver esse pedacinho, para vocês conseguirem ver a lei, tudo bonitinho, a escritura da lei, ou acessa, acompanha com a gente, tá bom? Então a gente vai encerrando por aqui, espero que vocês fiquem bem, que tenham gostado do conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.